Bem, pessoal, então dando prosseguimento à nossa resolução das questões, vamos resolver a questão número 3 aí da lista de vocês, economista da Infraero. Então, em uma pequena economia aberta, com perfeita mobilidade de capitais, que adota o sistema de taxas de câmbio flexíveis, o nível de desemprego está muito abaixo de sua taxa natural, gerando pressões inflacionárias no curto prazo. Uma medida de política econômica do governo visando a remediar esse tipo de situação é... Então, olha só, muita atenção que essa questão ela é capciosa, tá? Ele está falando que o nível de desemprego está abaixo da taxa natural de desemprego. O que é a taxa natural de desemprego? Essa taxa é uma espécie de taxa ideal de desemprego, ou seja, é uma taxa de desemprego em que a economia, digamos assim, vai bem, tá? O número de desempregados é apenas aquela quantidade de pessoas que está entre empregos. Então, quando a gente tem a taxa natural de desemprego, o desemprego que existe ele é puramente friccional, é puramente decorrente daquelas pessoas que estão entre empregos, tá? Então, se a questão está dizendo que o nível de desemprego está abaixo da taxa natural, ele está dizendo o quê? Que o nível de emprego da economia está muito alto. E, pelos dados da questão, isso é ruim, porque está gerando pressões inflacionárias no curto prazo. Ou seja, como o nível de emprego da economia, o nível de renda está muito alto, isso está gerando pressão nos preços, está fazendo com que os preços subam rapidamente. Então, uma medida de política econômica que vise remediar essa situação seria uma medida de política econômica que reduza o nível de emprego da economia. Então, essa questão, ao contrário da grande maioria das questões envolvendo modelos econômicos, ela pede uma alternativa, uma medida de política econômica que reduza o nível de emprego da economia, tá legal? Então, tomem cuidado, leiam atentamente o enunciado da questão. Então, questão 3, né? Ele diz aí que o sistema de taxas de câmbio é flexível. Vamos voltar aqui para a análise da questão 2. Na questão 2 eu disse o seguinte: quando o câmbio é flutuante ou flexível, quem que é eficaz para aumentar ou reduzir o emprego da economia? A política monetária. Então, aí no caso da questão 3, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que o regime é flutuante, não é? E a gente tem que adotar alguma medida que faça com que o emprego seja reduzido. Então, dentre as alternativas da questão 3, a gente vai ter que selecionar uma medida de política monetária que reduza a renda, ou seja, alguma medida de política monetária restritiva, tá legal? Então a chave para resolver essa questão é isso, é procurar dentre as alternativas alguma medida de política monetária restritiva. Então vamos analisar item por item. Letra A, diminuição da taxa do redesconto de liquidez. Pessoal, se o Banco Central diminui a taxa do redesconto, ele na verdade está incentivando o redesconto. E isso é política monetária expansiva, que vai aumentar a renda. Então, letra A não pode ser. Letra B, um aumento igual aos gastos e da tributação simultaneamente. Se o governo aumenta gasto, é política fiscal expansiva. Se ele aumenta a tributação, é política fiscal restritiva. Em qualquer caso, para a gente essa alternativa B não vai servir, porque como o regime cambial é flexível, a gente tem que, a política eficaz para aumentar ou reduzir o emprego tem que ser a política monetária. A letra B só trata de medidas de cunho fiscal, tá? Letra C, diminuição dos gastos públicos. Não pode ser, porque gasto público é política fiscal e a gente quer política monetária. Letra D, o aumento da taxa dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Então é a letra D, né? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais, isso é política monetária restritiva, que é exatamente o que a gente quer, né? Uma medida que reduza a renda, tá? Então política monetária
restritiva. Então, a letra D é o gabarito da questão 3. A letra E, diminuição da tributação, não pode ser porque tributação é política fiscal. Tá? Então, o gabarito da questão 3 é letra D de dado. Vamos lá, questão 4. Então, a questão 4, ela mostra para a gente aí um gráfico, né? Um diagrama, questão 4, um diagrama do modelo ISLM, taxa de juros, rate, Y, emprego, né? Aí ele fala, ele tem aqui uma curva IS, ele tem aqui uma curva LM, né? E ele fala assim, o gráfico acima mostra as curvas IS e LM. Uma política fiscal expansiva deslocaria a curva IS de sua posição inicial. A gente sabe, né, pessoal, que a curva IS, a política fiscal, ela é concentrada aqui na curva IS, né? E a política monetária é concentrada na curva LM. Política fiscal expansiva desloca a curva IS para a direita. Desloca a curva IS para a direita, né? Política fiscal restritiva desloca a curva IS para a esquerda. Para a esquerda. Tá? Então, a gente tem o seguinte. A questão quer saber se a política fiscal expansiva desloca a curva IS. Sim, desloca. Desloca para onde? Para a direita. Dentre os esquemas aí que a banca fez, ela fez uma curva CD, né? Assim. Aqui, AB. Tá? Dentre esses segmentos que a banca colocou, o deslocamento para a curva IS é condizente com o quê? Com o segmento AB. Tá? Então, segmento AB. Tá legal? Então, a resposta aí da nossa questão 4 é letra A. Sim, desloca a curva IS para a posição AB. Vamos então agora para a questão 5. No gráfico do modelo ISLM-BP, uma desvalorização cambial do real em relação à moeda estrangeira. Aí ele quer saber o que provoca. Voltemos aqui para o gráfico desenhado na questão 4. Aqui eu disse que a curva IS, a política fiscal é concentrada na curva IS, né? Então, política fiscal expansiva desloca a curva IS para a direita e política fiscal restritiva desloca a curva IS para a esquerda. O que mais desloca a nossa curva IS? A curva IS, ela representa o mercado de bens. A equação do mercado de bens é essa aqui. A equação bastante conhecida da gente, né? Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Qualquer coisa que aumente o que está aqui dentro, tá? Que aumente o nosso Y, vai também deslocar a curva IS para a direita. Tá? Então aqui, ó, aumentou o Y, IS para a direita. Reduziu o Y, curva IS para a esquerda. Aí a questão fala o seguinte, em desvalorização cambial, tá? Pessoal, quando acontece desvalorização cambial, isso vai mudar alguma das nossas variáveis aqui dentro dessa equação? Vai mudar o consumo? Não. Vai mudar o investimento? Não.
Vai mudar o gasto do governo? Não. Mas a desvalorização cambial vai mudar as minhas exportações e as minhas importações. A desvalorização cambial, ela aumenta o valor das exportações e reduz o valor das importações, tá? Então a desvalorização cambial, ela aumenta o meu Y, tá? Se ela aumenta o meu Y, então ela desloca a curva IS para a direita. Então a questão 5 aí, ó, uma desvalorização cambial do real em relação à moeda estrangeira vai fazer o quê? Deslocaria a curva IS brasileira para a direita. Então o gabarito da questão 5 é letra B de bola, tá legal? Então guardem isso. O que que desloca a curva IS? Ou é qualquer medida de política fiscal, ou é alguma alteração naquela equação do mercado de bens que a gente conhece, tá? Vamos agora para a questão 6, que é uma questão de cálculo envolvendo o modelo ISLM. A maioria das questões do modelo ISLM da FCC a grande maioria é questão teórica, tá? Mas, vez ou outra, pode aparecer alguma questão de cálculo na sua frente. E são questões bastante simples, exatamente como essa questão 6 que a gente vai fazer agora. Então, vamos resolver. Vamos aqui para a lousa. Tá? Questão 6. Os setores real e monetário de uma determinada economia, em que o nível geral de preços é igual a 1, podem ser representados por um modelo ISLM. O modelo ISLM é justamente isso, né? A curva IS representa o setor real da economia e a curva LM representa o setor monetário da economia, tá? Então vamos lá. Questão 6. Aí ele diz que o modelo ISLM é descrito pelas equações a seguir. Aí ele diz que a função consumo é 200 mais 0,8 YD. Ele diz que o investimento é 300 menos 2.000 Ele fala que o gasto do governo é 400. Diz que a tributação, função tributação é 400. Diz que a função exportação é 200. Diz que a função importação é 100 mais 0,2Y. Aí ele diz que a demanda de moeda, MD, é 0,25Y menos 1.000I. E ele fala que a oferta de moeda é 200. Aí, diante disso, ele quer saber alguns dados ali do equilíbrio da economia, tá? Então, vamos começar a resolver nossa questão. Em equilíbrio, tá? O equilíbrio da curva LM, ele acontece quando nós temos a oferta de moeda igual à demanda de moeda. A oferta de moeda, a questão deu, vale 200. E a demanda de moeda é o quê? 0,25Y menos 1.000I. Observem que a demanda de moeda segue exatamente aquilo que a gente estudou lá na teoria monetária. Ó. Ela é uma função direta da renda, né? E uma função indireta da taxa de juros. Tá? Você observa isso pela equação. Então, aqui no mercado monetário, a gente tem essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1. Isso é a história da curva LM. Vamos agora para a curva IS. A curva IS, ela significa o equilíbrio no mercado de bens, no mercado real. Esse equilíbrio ele pode ser encarado como aquela equação do mercado de bens, ou pode ser também investimento igual a poupança. A gente viu em aulas atrás que essas duas identidades macroeconômicas são equivalentes, né? Tanto faz dizer investimento igual a poupança, como faz falar sobre essa equação aqui do mercado real de bens. Vamos utilizar essa equação aqui,
que é a que a gente tem condições de trabalhar. Então, a gente vai fazer y é igual ao consumo. O consumo foi dado pelo enunciado da questão, vale 200 mais 0,8 YD. YD é o que? Y menos T. Né? Então, 0,8 vezes Y menos 400. Mais 300 menos 200i, né? Isso aqui é o nosso investimento, tá? Esse parêntese laranjado aqui é o investimento e esse outro parêntese laranjado é o consumo. Aí, mais o gasto do governo, que é 400, mais 200, que é exportação, e menos a importação, que é 100 mais 0,2y. Tá? Se você simplificar isso aqui, você vai achar o seguinte, você fizer as contas, tal, você vai achar 0,4y mais 2000i é igual a 680. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Então você tem o seguinte, na curva LM a gente achou essa equação aqui, ó. 2000 é igual a 0,25y menos 1000i. E na curva IS a gente achou essa equação aqui. 0,4y mais 2000i igual a 680. Então, a gente tem duas equações com duas variáveis. É só montar o sistema e achar os valores de y e i. Tá? Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com os comentários da questão 6. Tá legal? Até lá.